Olha, o aumento expressivo no número de pedidos de recuperações judiciais por agricultores no ano passado, como já noticiamos aqui no canal AgroMais, tem reflexos diretos no crédito rural. E agora a alteração na Lei de Recuperação Judicial, aprovada na Câmara, preocupa ainda mais o setor. O aumento de pedidos, segundo a Serasa Experian, foi de 535% de 2022 para 2023. Sobre os impactos dessa situação, vamos conversar hoje com o mestre em Direito Comercial e professor do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, José Afonso Leirião Filho. Tudo bem, doutor? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Sebastião. Um prazer estar com vocês. Todo nosso. Bom, a gente ouviu já bastante especialistas sobre esse dado da Serasa Experian, 535% de aumento de 2022 para 2023, mas queria ouvir de você também do quanto é representativo isso, o que significa esse percentual todo, por quê? Sebastião, tem uma série de questões que acho que perfazem esse tema recuperação judicial. A Serasa Experian, ela de fato tem feito um trabalho muito interessante em explorar os dados com um pouco mais de detalhe sobre as recuperações judiciais e endividamentos no agro, Antes, a Serasa ela investigava indicadores econômicos de forma mais genérica, mas o agro ele não se encaixa naquela divisão clássica de setores da economia, primário, secundário, terciário. O agro aqui ele acaba perpassando por uma série de atividades econômicas, antes, dentro e depois da porteira. Então, esse aumento, aí já entrando em questões práticas, ele se deve, acho que, ao cenário econômico, o fim do ciclo de commodities. A gente tem uma série de questões de natureza macroeconômica, tem quebra de safra, de fato, pontuais, mas o que a gente tem visto também muitos economistas comentarem é que o cenário do agro, o caso do agro case, agronegócio, ele é muito relevante, ele é muito sustentável. Agora, dentro da questão de recuperação judicial, o que a gente também não pode esquecer é que existe uma alteração legislativa recente e a gente vislumbra também alguns casos de má utilização do Instituto, Ou seja, produtores rurais, eventualmente agroindústrias, que acabam pedindo recuperação judicial para repactuar suas dívidas, sendo que, como alternativa, esse endividamento poderia ser negociado fora de um processo de insolvência. Isso que a gente está vendo na prática em alguns casos também. Mas é uma estratégia do produtor, você está me dizendo? Ou qual é a relação com a mudança da legislação? A gente tem dois cenários aqui, A gente tem a mudança da legislação em 2020, a Lei 14.112 foi uma lei que alterou de forma bastante ampla a lei de falência, são mais de 100 artigos mudados, E essa legislação que acabou por conferir ao produtor rural, de forma expressa na lei, antes a gente tinha só entendimentos na jurisprudência, mas conferir ao produtor rural a possibilidade de pedir recuperação judicial, mas isso mediante alguns requisitos, Dentre eles, requisitos objetivos, ou seja, documentos contábeis que o produtor precisa manter em sua atuação, e requisitos subjetivos, como a demonstração de uma crise de insolvência, como diz a lei. Mas essa mudança, ela é muito recente, como eu falei, a lei foi de 2020, 2021, se a gente for olhar os dados, são poucos casos, a gente começou a ter um volume maior, novamente, de recuperações judiciais de produtores só em 2023. Então, ainda há uma incerteza da aplicação prática dessa lei, dessa alteração na Lei 11.101. E isso não só sobre a possibilidade de pedido da recuperação pelo produtor, ou se esses requisitos estão sendo devidamente analisados pelo judiciário, mas também sobre os créditos que são sujeitos. Temos o exemplo da CPR, que é um exemplo clássico aqui, CPR Fomento, puro sangue no financiamento da atividade de produção rural, com operações de barter, que é a troca de insumos, adiantamento de preço. Então a gente ainda tem um desenvolvimento da jurisprudência, uma compreensão mais adequada, e agora vem esse PL, que é o 3 de 2024, e de uma forma muito rápida, em regime de urgência, são mais ou menos 16 dias úteis para aprovação na Câmara, ele altera uma sistemática muito sensível nessas recuperações judiciais, não só do agro, mas inclusive, que é a questão dos bens de capital essenciais. Acho que a gente vai falar um pouco disso mais à frente.
Não, pois é, aqui tem a legislação, né, que possibilite o produtor de fazer a recuperação, o pedido de recuperação. Isso é bom, né? Mas a sua orientação é na linha da cautela no momento desse, pelo reflexo que pode ter também? É mais ou menos por aí? É por aí, assim, acho que a gente não tem nesse cenário, nessa discussão de processo de insolvência, endividamento, não há uma medida que se aplique a todos os casos, né? O que há é a necessidade de cautela pelo produtor rural, porque a recuperação judicial ela é um instituto que está aí para ser usado, de fato. O produtor rural ele tem a possibilidade de lançar mão desse benefício nos casos em que isso for adequado, mas ele pode ser um remédio amargo, né? É um processo caro, um processo longo, ele traz incertezas, né? Ele dificulta a negociação, a obtenção de crédito no momento seguinte do pedido, né? Claro que para situações específicas ele é a resposta adequada, mas não é para todos os casos, né? A gente enxerga, por exemplo, né, no mercado, nos vetores de financiamento do agro, principalmente pós-pandemia, uma abertura muito maior para renegociações, né, para reperfilamento de dívidas, atribuição de prazos, agregar novas garantias aos créditos. Então, há alternativas à recuperação judicial, né? Então, eu acho que cautela, você foi muito bem aí, Sebastião. Cautela é a palavra e todo pedido ele deve ser precedido de uma análise muito cuidadosa para se evitar que um pedido assodado, né, que o produtor às vezes pede recuperação judicial sem até ter uma compreensão adequada sobre a sua situação econômico-financeira. A orientação é essa mesmo, né? Buscar a orientação de quem entende, buscar a orientação de profissionais, buscar muito conhecimento, né? Porque tem um ponto aí, né, onde se pode avançar com o pedido, que pode ser um alívio, mas ao mesmo tempo o reflexo que pode ter, como você disse também, sem contar todo o reflexo no mercado que acaba tendo, né? Causa aí uma imagem de situação não muito boa, que reflete em tudo, em liberação de crédito, enfim. Tem uns complicadores grandes que vão junto com os benefícios, que é preciso avaliar mesmo com muita calma. A gente vai voltar a falar sobre isso com mais tempo e mais à frente. Mas por hora, doutor, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje. Doutor José Afonso Leirião Filho, falando para a gente aí sobre os pedidos de recuperação judicial. Foi um prazer tê-lo conosco, uma boa noite. Boa noite, obrigado, Sebastião.